E aí, pessoas, como estão? Esse é um quadro novo que eu estou inventando, falando sério. E aqui eu vou. É meio que um momento de reflexão. Aqui eu vou dar minha opinião sobre algumas coisas tal. E são mais ou menos uns quatro quadros. Esse é o primeiro, que é o Pessoas. Bem, antes de mais nada, eu quero dizer a todos que este quadro é reservado à reflexão. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas sim dando a minha opinião sobre certos assuntos. E também é para fazer as pessoas refletirem, repensarem, porque está tendo muita coisa ruim acontecendo no mundo atualmente, especialmente nesse momento de crise. Então, estou dando aqui a minha opinião para vocês repensarem e quem sabe refletir sobre o que eu vou falar e se perguntar, estou fazendo a coisa certa mesmo? O que eu posso fazer para mudar e ajudar o mundo a amenizar as coisas ruins que estão acontecendo? Bem, então vamos em frente. Então vamos começar. Significado de pessoa. Ser humano, quem pertence à espécie humana, criatura. Jurídico, indivíduo a quem se atribui a deveres e direitos. Gramática, classe gramatical que determina quem fala, primeira pessoa, com quem se fala, segunda pessoa, e sobre o que se fala, terceira pessoa. Personagem, quem se distingue. Sujeito, respeitável individualidade, perdão. Característica própria quem distingue alguém. Bem, esse é o significado da palavra pessoa que eu pesquisei mais ou menos assim no dicionário online. Ok? Então, vamos lá. Bem, então vamos lá. Primeiramente, já pararam para pensar por que o país, o estado, a cidade e o mundo onde nós vivemos estão um caos? Porque as pessoas estão tão desunidas, porque há tanta desigualdade, opressão, entre outras coisas ruins acontecendo nesse momento. Sim, por que eles e mais porquês a gente se pergunta. Muitos colocam as culpas nos políticos, outros preferem ou gostam de culpar as outras pessoas, mas nunca param para pensar se é que eu não devo, eu mesmo não devo começar a mudar. Será que, em parte, as coisas ruins não estão acontecendo também por culpa minha? Nem sempre a culpa é a dos nossos governantes. Não me entendam mal, não quero ser advogado do diabo, mas já sendo, pois eles são corruptos sim. Não são todos, pelo menos a grande maioria aqui neste país é. Mas eles estão no poder porque o povo não vota com consciência, não além de aceitar compra de votos, votos de cabresto, etc, etc. Além da fraude eleitoral, o que o povo faz contra isso? O povo faz alguma coisa? Não, deixa para lá. Educação, saúde, emprego, para quê? Nós temos cerveja, carnaval, então tá tudo certo. Errado, pois o que vivemos é a velha política do pão e do circo usado na Roma antiga, para que essa política era usada para que os imperadores, os políticos e os seus privilegiados desfrutassem de riquezas e luxúria enquanto o povo passa miséria e sofrimento. Mas, é, mas tudo isso pode ser resolvido se o povo for às ruas e protestar. Não como vimos na prática, né, que o pessoal aproveita a situação para fazer saque, quebra-quebra, desnecessário, mas sim a maneira pacífica e criativa. Eu sei que parece impossível, mas houve uma pessoa que conseguiu libertar um país de maneira pacífica. Essa pessoa foi Mahatma Gandhi, que os seus protestos pacíficos fez a Inglaterra recuar e libertar a Índia de seu domínio opressor. Aqui também podemos fazer isso se pararmos para pensar e refletir sobre o que mais é importante. Eu ver a novela ou lutar pelo saneamento da minha rua, que tem esgoto a céu aberto.
e ficar fanático e obcecado com futebol ou a luta pela reforma da praça do meu bairro, que está em péssimas condições e as crianças do meu bairro não podem se divertir. Está preocupado com o preço da cerveja ou com o pão que eu vou comprar amanhã. Sim, as pessoas devem rever e a prioridade. Hum, ai, para. Então, a gente dá muito valor a coisas que não deveriam ser a nossa prioridade. Nada contra o futebol, contra a novela, tal, mas será que realmente eu estou dando valor às coisas certas? A gente tem que parar para pensar, poxa, realmente é mais importante eu dar valor ao futebol, a brigar por causa de um time de futebol que perdeu ou ganhou, só para, como é que se diz, que não vai levar a nada, enfim. Ou então dar valor e importância àquela novela, parar tudo que você está fazendo por causa daquela novela, que também não vai te dar nada. Em compensação, a educação. Quanto mais conhecimento você tiver, as pessoas tiverem, mais vai gerar emprego, mais vai gerar saúde melhor, vai gerar uma cidade melhor, porque o cidadão conhecendo mais do seu direito, mais ele vai protestar e as coisas vão acabar fluindo da maneira como deve fluir. Porque na prática as nossas leis, a gente tem um monte de lei, mas nenhuma é cumprida na prática. Por quê? Porque o cidadão não sabe reivindicar os seus direitos. Só os políticos, eles mesmos só falam os deveres do cidadão, que é pagar imposto, essas coisas. Mas na prática mesmo, nós não temos esse hábito de reclamar tal. Por quê? Eu estou mais interessado no futebol, estou mais interessado no carnaval, estou mais interessado na novela. Como eu disse e repito, não sou o dono da verdade e nada contra essas coisas. Quem gosta, gosta, mas realmente a gente tem que parar para pensar e dar prioridade a outras coisas. E também, em parte, também é culpa dos políticos, porque como eles não investem em educação, as escolas estão em péssimo estado, os alunos já não têm aquele incentivo para estudar e acabam querendo matar a aula tal, e algumas vezes acabam até seduzidos pela vida fácil do mundo do crime. E aquilo também, não só jogando a culpa nos políticos, mas também tem que vir dos pais. Os pais têm que ser mais responsáveis, incentivar os seus filhos a estudar e conscientizar que aquilo é o melhor não só para eles, como para a sociedade também. Porque uma pessoa bem formada, ela vai poder agir melhor. E com isso, tendo um currículo melhor, tendo mais conhecimento, as coisas vão melhorar. A exemplo disso, nós temos o Japão também, que na Segunda Guerra Mundial o imperador Hirohito foi derrotado pelos Estados Unidos com a bomba atômica e tal, e ao ver o seu país devastado e sendo obrigado a se render, ele virou para a população e discursou que ia investir todo o dinheiro do país na educação e que eles iam se tornar uma nação tecnológica tal. Bem, dito e feito, tá aí, cara. O Japão, a educação deles é boa, a segurança dele, não vou dizer que é uma das melhores, porque tem bandidagem lá tal, mas é aquilo, é bem diferente daqui, entendeu? Apesar deles terem muito desastre, essas coisas, mas eles conseguem superar e reconstruir. Por quê? Porque eles pararam e investiram na educação. Com isso, melhorou a saúde, melhorou os empregos, entre outras coisas. E também é aquilo, né? A gente também poderia fazer isso aqui, mas se a gente não fosse acomodado e os nossos políticos também não manipulassem e desincentivassem as pessoas a terem mais conhecimento, as coisas aqui poderiam ser muito melhores. Então é aquilo, gente. A gente tem que parar para pensar
a gente tem que parar para pensar se estamos fazendo a coisa certa. E é aquilo, a gente também dá muita valorização ao bandido também, que teve o caso daquela pessoa que foi condenada na Indonésia e tal. Olha, pessoalmente eu sou contra a pena de morte, não me entendam mal, mas poxa, por que a nossa presidenta ela fez tanto esforço para salvar um bandido e até pediu ajuda ao Papa tal, e as vítimas de um policial, da família de um policial que perde. É, então, continuando, a gente aqui nesse país dá tanto valor a coisas banais e assim a gente se tornou acomodado, até mesmo, por exemplo, uma presidenta aí fez tanto esforço para tirar um bandido da condenação de morte na Indonésia e tal. Não me entendam mal, eu sou contra a pena de morte. Mas por que um esforço tão grande por um bandido enquanto assim uma família que perdeu a filha vítima de uma bala perdida não ganha nem um pêsames da presidente, ou então aquela família que perdeu o chefe dela por ele ser um policial e ter sido abatido em combate, ou aquela pessoa que infelizmente foi foi morta num tiroteio de policiais e bandidos, ou bandidos contra bandidos. Enfim, a gente não dá o devido valor às pessoas que realmente merecem. E os nossos políticos dão valor, às vezes até mesmo ao bandido, entendeu? E o que acontece? Nós mesmos, nossos impostos que a gente paga com tanto sofrimento, às vezes acabam indo para sustentar os bandidos. A gente, em contrapartida, gosta muito de imitar os americanos, tal. De uma certa forma, até idolatra eles, que não deveria acontecer. Mas então a gente acaba, às vezes, imitando eles em coisas que são banais, entendeu? A gente poderia, por exemplo, imitar eles no sistema criminal, que, por exemplo, lá o bandido não fica de graça na cadeia, ele tem que pagar o próprio sustento. Então o que, que eles fazem? Para não ficarem de graça na cadeia, eles vão capinar a estrada, fazer placa de carro, entre outras coisas. Por que isso não é adotado aqui? Se a gente tem a gente tem tanto bandido na cadeia que e às vezes as pessoas reclamam, coitadinho, foi pro mundo do tráfico porque não teve estudo, não é bem assim, gente. Eu acho que a cadeia para realmente reeducar a pessoa, ela devia dar essa chance de profissão e botar o cara também para trabalhar, tal, fazer esse tipo de coisa pro cara não querer voltar para cadeia, entendeu? Aqui a gente deveria ter um sistema que funcione. Olha, bem ou mal, não me entendam mal. De novo, eu não sou dono da verdade nem nada. E não sou a favor do comunismo. Eu até gosto da ideia do comunismo, mas na prática eu entendo que é uma merda. Mas em contrapartida, em países como a China, que é comunista, bem ou mal o sistema funciona, porque as pessoas têm medo de fazerem crime ou ser pegas, porque sabem que lá a prisão não dá moleza. Às vezes o cara é até executado e a própria família tem que pagar a munição do cara. Então o que, que acontece? Bem ou mal lá o sistema funciona. E entre outros países também, os próprios Estados Unidos mesmo, a pessoa funciona, os policiais são dedicados, não são tão corruptos quanto aqui, não vou dizer que não tem corrupto lá, mas não são todos, lá bem ou mal o sistema funciona. Então o que, que acontece, gente? A gente deve parar para pensar e refletir sobre esse tipo de coisa também. Outra coisa também que me aborrece muito é a intolerância religiosa. Por que, que as pessoas assim são tão intolerantes se você tem uma religião diferente e tal? Eu fico abismado com certas igrejas
que o que acontece? Acabam tacando pedra em quem é espírita, em quem é católico, queimando doces de São Cosme e Damião, que, aliás, eu acho uma prática normal. Você está dando doce para as crianças, então por que queimar, tirar isso da criança e queimar, tal, acabar com uma tradição do nosso país? Por que esse pensamento tão ruim, tal, se não era isso que Jesus Cristo queria passar? Então, o que acontece? Eu acho assim que a gente deveria também ter o respeito mútuo entre as pessoas. A gente deveria respeitar a religião do próximo, entendeu? O próprio Cristo nos deu esse ensinamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E tem até uma carta de Paulo que fala: ora, diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é que opera em tudo. Então, gente, por que essa violência entre religiões? E eu não falo só dentro do próprio cristianismo mesmo, mas também falo do islamismo também. O próprio Maomé, ele se arrependeu quando entrou em Meca à força, tal. Tá certo que ele não foi bem recebido lá, tal, mas no fim das contas ele se arrependeu daquela carnificina. Então, nada contra a religião muçulmana, mas eu acho que as pessoas que querem impor as coisas assim à força, na marra, esquecem desse pequeno detalhe, que Maomé, quando entrou em Meca, se arrependeu de ter feito aquelas atrocidades. E entre outras religiões, eu acho que cada um deve respeitar, deve ter a sua e respeitar do próximo, não perseguir, marginalizar ou excluir uma pessoa só porque ela é de uma religião diferente. Olha, Buda pregava a paz, Jesus Cristo pregava a paz, eu mesmo sou cristão, e ele pregava a paz. Eu sei que a violência entre religiões é algo errado, e é aquilo, né? Se cada um respeitar a sua própria religião e olhar direito o ensinamento de Jesus Cristo, Maomé, Buda, Moisés, enfim, olhar o próprio ensinamento da pessoa que fundou a sua religião, vai ver que essa perseguição, esse ódio todo é errado. Então devemos parar para pensar: por que eu vou brigar com aquela outra pessoa se ela é igual a mim? A única diferença é que nós não temos a mesma religião. Outra coisa também que eu acho absurda é o racismo. Por que isso? São todos seres humanos, não importa se o cara é negro, branco, asiático, indígena, são tudo pessoas. Por que devemos ofender a pessoa só porque ela tem uma cor de pele diferente? Entendeu? Nós não deveríamos ser assim, nós deveríamos pensar que aquela pessoa é outro ser humano, independente da cor dela. A mesma coisa em relação ao preconceito por gênero, por ser mulher. Olha, só porque uma pessoa é mulher ou homem não quer dizer que deva tratar diferente. Tanto que assim, eu acho absurdo aquelas feministas radicais que falam: ah, homem tem que morrer, isso é aquilo. E também aqueles machistas que falam que no lugar de mulher é no fogão ou na cozinha. Gente, isso está errado. Tanto homem quanto mulher podem ser bons em qualquer área, em qualquer situação na vida. Não tem essa de eu sou melhor porque sou homem, ou sou melhor porque sou mulher. Não tem essa, gente. É tudo ser humano, pessoas. Nós nascemos, crescemos da mesma maneira. Nós sangramos, nós adoecemos, nós vivemos e morremos da mesma maneira. Somos seres humanos, nada vai mudar. Se abrimos a anatomia de um homem ou da mulher, praticamente quase tudo igual, exceto que o homem não tem útero.
entre outras peculiaridades. Mas nós somos todos seres humanos iguais. Tem pessoas que até interpretam mal a Bíblia, achando que a mulher tem que ser submissa ao homem, mas não. Se a pessoa interpretar mesmo ao pé da letra, Deus tirou, fez a Eva da costela de Adão para ela ser igual a ele, não submissa e nem superior, entendeu? É para agirmos iguais. Então é aquilo, tanto feminista quanto machista estão errados, entendeu? São todos, tem que botar uma coisa na cabeça, são todos iguais. A mesma coisa é você ter preconceito porque uma pessoa é idosa ou porque a pessoa é criança. Não, ela tem os mesmos direitos. São todos seres humanos, gente. Não é porque a pessoa é homem, mulher, idoso ou criança que você vai desrespeitar ou agir com má fé com essa pessoa. Entendeu? A gente tem que parar. Nós, seres humanos, nós pessoas, temos que parar de perseguir o próximo por causa das diferenças. Seja porque ela é um nerd, seja porque ela é de cor, seja porque ela tem outra religião, seja porque ela é mulher, homem, velho, idoso. A gente tem que parar com esse tipo de coisas. Só quando o ser humano passar a se respeitar, a ver o outro, o próximo, como um ser humano igual a ele, que nós vamos acabar com essas diferenças e as coisas vão melhorar, entendeu? Em vez de nós criticarmos o nosso próximo, o nosso vizinho, porque a gente não para, amigo, preciso de ajuda aqui e tal. Isso ninguém gosta de falar, entendeu? Ninguém gosta de fazer. Então, o que acontece? Nós devemos parar e refletir, pensar mais no que nós podemos fazer para melhorar a sociedade e não criticar o próximo, criticar a pessoa porque ela é diferente. Nós devemos ver ela como outra pessoa. Bem, pessoas, então é isso. Se pararmos para pensar, a gente deve valorizar a gente deve valorizar, parar para refletir e pensar: poxa, será que realmente eu estou valorizando a coisa certa? Será que deixar de lado um pouco o futebol, a novela ou qualquer outra coisa, desculpa a expressão, nada contra essas coisas, mas deixar de lado essas coisas fúteis e pensar mais na minha sociedade, eu posso melhorar, como eu posso melhorar o mundo para minha sociedade, para o bairro onde eu vivo, ou até mesmo como eu posso ajudar o meu filho no colégio. Será que meu filho passa por bullying, entre outras coisas? Será que é, será que eu posso, como eu posso pensar para eu e a minha família vivemos melhor em harmonia e tal? Será que se eu parar para pensar nessas coisas, ao invés de criticar os outros ou ficar preso em algo que não vai me levar a nada, como a briga no futebol, entre outras entre tentar viver como as pessoas da novela ou do filme, será que se eu parar para me desligar um pouco dessas coisas e começar a cuidar mais de mim, da minha família e pensar em como melhorar o meu bairro, o meu meio ambiente que vive, será que vai cair a minha mão por isso? A gente tem que parar e pensar nessas coisas. Uma coisa é assim, às vezes a gente, com pequenos atos, que a gente pode começar a mudar as coisas. Por exemplo, em vez de eu tacar lixo no chão, por que eu não taco no lixo mesmo, que é o lugar dele? Porque aquele lixinho, apesar que as pessoas falam, coisa boba, não vai prejudicar em nada, prejudica, porque entope os bueiros e acontece os alagamentos. Então o que acontece? Só do fato de eu jogar aquele lixinho na lixeira, ao invés de jogar no chão, no meio da rua, eu já estou começando a ajudar um pouco a sociedade, entendeu? Porque às vezes, através do meu exemplo, a pessoa pode parar para refletir e começar a mudar. Entendam, pessoas.
Entendam, não estou perseguindo futebol, não estou perseguindo novela, nem nada do tipo, nada contra. Mas eu só acho que as pessoas devem dar valor e prioridade a outras coisas. Tem coisas muito mais importantes que vão ajudar a melhorar não só a nossa própria vida, como a vida do nosso próximo e da nossa sociedade. Então, as pessoas têm que parar mais para refletir, pensar se eu estou fazendo a coisa certa ou o que eu posso mudar em mim para ajudar na minha própria vida e na minha vida em sociedade. Entendeu? Repetindo mais uma vez, não sou o dono da verdade e só estou dando a minha opinião para fazer as pessoas refletirem, para ver se ameniza um pouco as coisas, pois cada um deveria fazer a sua parte para fazer a sociedade melhorar, ao invés de só ficar criticando e reclamando. Bem, esse vídeo é a minha maneira de tentar fazer a minha parte, tentar fazer as pessoas refletirem e pensarem. Então, gente, é isso. Essa é a minha opinião sobre o assunto pessoas, sobre o que as pessoas pensam. E é aquilo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Espero que reflitam. E, bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Como foi naquele filme do Jim Carrey, Show de Truman. E é isso, pessoas. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês não me critiquem por eu estar fazendo esse tipo de coisa e ao contrário, parem para pensar, como diria na música do Roberto Carlos. E, bem, é isso. Aqui eu encerro. Vejo vocês no próximo quadro.